Marcos 4, 35. Posso ler, gente? Não? Posso ler, gente? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, revela o teu poder, o teu amor, mais uma vez a tua graça e o teu cuidado para com cada vida que aqui está, por intermédio da tua santa palavra nesse momento. Que a palavra do Senhor de fato penetre, que cada um saia daqui dizendo que o Senhor falou com a gente, que possamos sair daqui de cabeça erguida nesse novo mês que se inicia, sendo hoje o primeiro domingo desse novo mês. Nós precisamos da bênção do Senhor, do fortalecimento, do renovo que vem do Senhor. Meu Pai, ouvidos atentos, fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode sentar. Naquele dia, dá a ideia que é um dia específico, né? Naquele dia, mas qual dia? Aquele dia em quem ali estava ao alcance dele. Aquele dia em que aquelas pessoas não ficaram trancadas em casa, mas estavam ali. Aquele dia que ele estava pregando, e quem foi para aquele lugar ouviu tudo aquilo que ele estava dizendo. Aquele dia que os discípulos, mesmo cansados que estavam, porque Jesus já estava ali há alguns dias, mas aquele dia que eles, mesmo estando cansados, decidiram permanecer, decidiram estar ali. Aquele dia em que eles tanto ouviram falar acerca disso que para nós é tão importante, esse negócio chamado de fé. Aquele dia em que eles ouviram tudo na teoria, aquele dia em que, já sendo tarde, mas tarde numa perspectiva de quem? Tarde com base no relógio de quem? Porque, de acordo com o texto, naquele dia, sendo já tarde, Jesus olhou para eles e disse: passemos para o outro lado. Jesus olhou para todos e disse: não. Jesus olhou nesse momento para aqueles que já vinham caminhando com ele. Não foi para aquela multidão que ali estava, não. A multidão estava no mesmo ambiente, ouviu tudo que Jesus falou. Os discípulos com certeza organizando tudo. Os discípulos também com o coração acelerado com tudo aquilo que estava acontecendo, com um grande mover que estava acontecendo ali naquele lugar já há alguns dias. Mas naquele dia, no fechamento daquele culto, Jesus olha para eles, para os 12. Não foi para todos, foi para os 12. Jesus vai colocar agora a sua atenção nos 12, o seu olhar nos 12, e vai dizer para os 12, passemos para o outro lado. Jesus foi a um por um? Não, o jeito que o texto está posto não nos indica que Jesus foi de um a um. Mateus, ou Bartolomeu, ou Judas, ou Pedro, ou João. Não, Jesus não foi de um a um dizendo: ó, você vem comigo, você vem comigo, você vem comigo. Não, vamos imaginar como está escrito. Jesus olha para os seus discípulos e diz: passemos para o outro lado. Naquele dia, sendo já tarde, é assim que está escrito, disse-lhes: passemos para o outro lado. Mas disse a quem, afinal? Disse para quem? Porque tem uma multidão ali. Imagina comigo agora,
aproximadamente 15 mil pessoas. E Jesus estava pregando. E no fechamento do culto, antes que o povo fosse embora, o povo ainda está aqui. Perceba o versículo 36. Todo mundo que estava ouvindo a pregação de Jesus ainda estava aqui. E de repente, o Jesus que está falando, e a atenção de todos está posta nele, porque está todo mundo olhando para Jesus. Esse culto aqui, está todo mundo olhando para cá. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Naquele dia Jesus estava falando, estava a multidão, que era muito maior que essa, estava olhando para Jesus, prestando atenção no que Jesus dizia e fazia, até que nesse momento Jesus diz, sendo já tarde, Jesus disse-lhes, passemos para o outro lado. Só que aqueles que já caminhavam com ele, então, pegaram a mensagem. Porque não está dizendo aqui nome de ninguém. Não está falando que Jesus disse assim, Mateus, passemos para o outro lado. Não. Jesus disse-lhes, passemos para o outro lado. Jesus não tinha um grupo no WhatsApp com os discípulos, um grupo privativo, em que ele colocou lá no grupo assim, não conta nada para ninguém, mas vamos passar para o outro lado. O que ele falou, todo mundo ouviu. Só que é interessante que quem já andava com ele, disse assim, é comigo. É comigo isso aí. Passemos para o outro lado. Jesus não precisou pegar no braço de cada um deles, puxar nesse momento e colocar lá dentro. Eles entenderam, está falando comigo. Jesus está falando comigo. Agora, deixa eu te lembrar de uma coisa, já eram alguns dias ali, esses discípulos estavam cansados, mas os discípulos cansados olharam para Jesus e quando ouviram o que Jesus falou, cada um deles pegou a palavra para si. Eu estou cansado, mas essa palavra é para mim. Já estou esgotado, mas Ele está falando comigo. Ele está me chamando para uma coisa mais adiante. Jesus está falando comigo. Essa palavra foi para mim. Eu estou cansado, mas essa palavra foi para mim. Eu queria descansar, mas essa palavra foi para mim. Passemos para o outro lado. Aí versículo 36, e eles, deixando a multidão, eles quem? Aqueles que entenderam, essa palavra é para mim. Ele está falando é comigo. Aqueles que se destacam da multidão, aqueles que não querem ser contados com multidão, mas aqueles que querem mais intimidade, aqueles que querem ir mais longe, aqueles que querem coisas mais profundas, aqueles que querem ver o céu pelo lado de dentro, aqueles que não se conformam com aquilo que todo mundo recebe, não, mas ele entende, eu quero aquilo que uma minoria recebe, eu quero viver o que uma minoria seleta vive, eu estou disposto a enfrentar o meu próprio cansaço para viver algo a mais do que a maioria vive. E eles, deixando a multidão, que multidão? A multidão que com certeza estava aplaudindo. A multidão que com certeza estava dizendo, olha, vocês são os caras. Porque tem hora que é necessário a gente se esconder um pouco nele, até mesmo para sair fora de alguns elogios que podem nos envaidecer e roubar de nós a capacidade de nos humilharmos para buscar coisas mais profundas. Se os discípulos dali fosse semelhante a alguns da minha geração, que vivem atrás de curtida, que vivem atrás de seguidores, diria, depois a gente vai, deixa a gente ganhar mais uns likes. Agora que está dando bastante compartilhamento, espera um gadinho. Depois eu vou, porque agora a turma está me aplaudindo. Depois eu vou, porque agora eles estão dizendo que nós somos os caras. Eles, deixando a multidão, deixando os aplausos, deixando os elogios, deixando as bajulações, deixando tudo isso, entram no barco. No barco não tem multidão para aplaudir. A multidão viu o que aconteceu na praia. A multidão não vai ver o que vai acontecer no meio daquele mar. Porque aquele nosso vale profundo é difícil de ser acessado, não é todo mundo que sabe o que a gente passa.
Não é todo mundo que conhece as lutas que já enfrentamos na vida. Eles, deixando a multidão, entraram com ele no barco, levaram ele consigo no barco, assim como ele estava. Naquele dia. Qual dia? Um dia. Para você pode ser hoje. Vamos passar para o outro lado. Vai ter vento. Vamos passar para o outro lado. Vai ter onda. Vamos passar para o outro lado. Vai ter barreira. Vamos passar para o outro lado. Vai cansar remar contra o vento. Vamos passar para o outro lado. Vai ser difícil. Vamos passar para o outro lado. E eles, deixando a multidão. Porque tem coisa que você vai viver na intimidade com ele, que só depois que você sair de perto de algumas pessoas é que você vai viver. Existem coisas mais profundas, experiências mais profundas que você vai ter com ele, que não vai ser perto de multidão. Talvez seja lá no meio da tua família ali, ó. Eu estou falando de dentro da tua casa. Vão ter experiências profundas que só aqueles que estão ali contigo todos os dias é que vão ver. Multidão não vai ver. Colega de trabalho não vai ver. A turma do futebol não vai ver. A galera da rua não vai ver. Tem coisas que é mais para íntimos. Eles, deixando a multidão, vão com Jesus nesse barco. E o texto vai dizer que haviam outros barquinhos. Diga aí, mais barquinhos. Outros barquinhos. E quem foi, afinal, que entrou nesses outros barquinhos? Com certeza foi parte da multidão que ouviu tudo aquilo que ele estava pregando. Porque os discípulos deixam a multidão. É para a multidão ir para casa. Mas a multidão, quando olha para aquela beira de lago grande, ele chamado por eles de mar, percebe que tem barquinhos ancorados. Então, quando Jesus e os seus discípulos entram naquele barco para ganhar o mar, muita gente ali entrou também nesses barquinhos. Eles entram nos barquinhos e eles querem também ir para o outro lado. Mas deixa eu pular, depois eu volto. Porque de acordo com o texto, em Marcos 5, o único barco que chegou do outro lado foi o barco que Jesus estava. Mas e os outros barquinhos não chegaram do outro lado? E os outros barquinhos não avançaram? Pergunta para mim, por quê? Porque tem gente que recua no primeiro vento que sopra. Tem gente que volta atrás no primeiro problema que tem. Tem gente que desiste na primeira necessidade, na primeira dificuldade que encontra, já dá meia volta e recua. Porque nós sabemos o que aconteceu no texto, você sabe. Eu vim aqui hoje só para a gente reforçar aquilo que a gente já sabe. Porque de acordo com o texto, levantou-se um vento. Levantou-se um vento lá no meio. Eu gosto, porque é no meio. Se é no meio, a mesma distância que é para frente é a distância que é para trás. Vai voltar para quê? A distância é a mesma. Vai desistir porque você já saiu de lá. Jesus te chamou, foi para andar para frente. Jesus te chamou, foi para chegar do outro lado. Jesus te chamou para viver experiência nova. Vai voltar atrás sem viver uma experiência nova? Vai voltar atrás porque o vento que você não esperava se levantou contra você? Ah, para aí. Deixa disso. Enfrenta esse vento. Quem está contigo manda no vento. Enfrenta essa tempestade. Quem está contigo manda na tempestade. Enfrenta esses demônios. Quem está contigo repreende todos eles. Enfrenta essa perseguição. Quem está contigo faz 1000 cair à sua direita, 1000 cair ao seu lado e 10.000 à sua direita. Enfrenta. Vai enfrentar ou vai fugir? Jesus está dormindo no barco. Eles estão remando. O vento começa, eles não chamam Jesus, eles continuam remando. Eu gosto de como esse texto é rico. Presta atenção. Marcos não estava dentro desse barco. O evangelho de Marcos foi escrito com base em tudo aquilo que Marcos ouviu da boca de Pedro. Marcos era moço de Pedro, andou com Pedro. Marcos não estava ali dentro do barco, mas Pedro estava.
Marcos vai ouvir o relato da boca daquele que viveu aquela experiência. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Marcos vai ouvir o relato da boca de alguém que viveu aquela experiência. Marcos está contando o que alguém viveu, porque alguém está contando para Marcos aquilo que ele mesmo viveu. Eu sei que é bom a gente contar o testemunho de alguém, mas coisa boa é quando a gente pode levantar a voz e dizer: Deus fez na minha vida. Pedro vai narrar para Marcos o que ele vai viver. E de acordo com o relato de Marcos, veio um vento contrário. E olha a riqueza. As águas, as ondas, subiam por cima do barco. Aí é estranho. As ondas subiam por cima do barco. Oxi. E de acordo com o texto, já enchia o barco. Estranho demais. Interessante. As ondas, formado pelas águas que estavam debaixo do barco, agora estão se levantando acima do barco. Agora, entenda. As águas que são de baixo estão se levantando contra esse barco. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o que é de baixo pode até se levantar contra você. Eu vou repetir: as coisas de baixo pode até se levantar contra você, mas aquele que está contigo é do alto. Aquele que está contigo é de cima, e diante daquele que é do alto, tudo aquilo que é de baixo se levanta para... Mas a Bíblia vai dizer que passava as ondas por cima do barco e o barco já se enchia. E agora? Como é que a gente explica isso? Porque se o barco já está cheio de água, por que esse barco não afunda? Como que se explica isso, meu amigo Denis? Já enchia. Então quer dizer que as ondas que estão passando por cima do barco, a água cai dentro do barco, e de acordo com a Bíblia, o barco já se enchia. O barco está cheio de água, é vento contrário, é onda grande, é barco cheio de água. Mas o que esse barco tem? Que esse barco não afunda? Dá para você entender que está tudo cooperando para esse barco quebrar e afundar? Está tudo cooperando para esse barco ir para o fundo desse mar. A água já está dentro dele, já está cheio de água dentro do barco, mas esse barco não afunda. É aquele momento, meu irmão Mike, que a gente olha e pergunta assim: como é que pode? Como pode um barco está cheio de água e não afundar? Como pode? Que se o texto dissesse que as ondas estavam só açoitando o barco, a gente entende que está batendo na lateral. Mas de acordo com o texto, se enchia de água. Está cheio de água. Aí a gente olha, insisto, e você já vai entender o porquê, e pergunta: como pode uma coisa dessa? Como pode esse barco estar aguentando? Como pode esse barco não ter afundado? É estranho, sim ou não? Você acha que as pessoas pensam o que quando olham para você? Como que pode estar casado ainda? Como que pode estar vivo ainda? Como que pode agora estar dentro de uma igreja? Como que pode ainda estar de pé? Foi vento em janeiro, em maio teve tempestade, em setembro passou por um deserto. Como que pode ainda estar num culto de ceia, levantando a mão e dando glória para Deus? Como é que ela aguenta? Quem olha para esse barco pode pensar: peraí, como é que esse barco aguenta? Como esse barco não afunda? Quem olha para você também deve estar pensando isso: como é que ela aguenta? Como é que ele tem suportado isso? Desemprego, problema em casa, problema na rua. Como que essa pessoa está aguentando? Por quê? Porque os outros barquinhos não aguentaram, voltaram. Os outros barquinhos, quando começou a entrar um pouco d'água, ó, o vento começou a soprar contra, ó,
deu meia volta, voltou, recuou, voltou para o lugar de origem, voltou para o lugar de onde saiu. Quanta gente desviou, quanta gente voltou atrás, quanta gente desiste diante de uma luta. Mas olha você no culto, penúltimo culto de ceia do ano, dizendo: nada me tira daqui, eu sou daqui, firmei raízes aqui. A luta pode ser grande, mas quem está comigo no barco não deixa esse barco afundar. Vou voltar aqui. Como é que aguenta? Ele está no barco. Esse é o segredo. Como é que a gente aguenta? Não é a estrutura do nosso barco que é mais forte que a estrutura do outro. É quem está dentro. Não é você que sabe mais do que ninguém. É porque ele está dentro. Não é o seu casamento que é melhor do que o de ninguém. Não, é porque ele está dentro. E olha só uma coisa. Aqueles outros que viram a tempestade, os barquinhos, voltaram. Esses discípulos estão vendo a mesma tempestade. O vento que soprou sobre os outros barquinhos, que fez os outros voltarem, está soprando sobre eles também. A água que entrou no barco deles, no barco dos outros que voltaram atrás correndo, entrou no barco deles também. E se os outros voltaram mais rápido, então tem muito mais água dentro do barco deles do que teve dentro do barco dos outros. Os outros com menos água no barco já voltaram, e eles com o barco cheio d'água estão dizendo: voltar a gente não volta, desistir a gente não desiste. Os outros, diante de um vento contrário, desistiram e voltaram. Esses aqui, diante de um vento contrário, olha o que eles fizeram: clamaram a Jesus no barco. É isso que te mantém de pé até hoje. Enquanto alguém desistiu, você chamou por Jesus. Enquanto alguém recuou, você chamou o nome dele. Enquanto alguém disse: isso aqui para mim não dá, você disse: Senhor, o Senhor não me chamou para eu voltar atrás, o Senhor me chamou para eu chegar do outro lado. Tem gente que vê a tempestade e volta, você vê a tempestade e clama. Tem gente que quando fica enfermo desiste, você ficou enfermo e clamou. Tem gente que diante de uma luta desiste, você diante de uma luta suplicou: Senhor, Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça, Senhor. O Senhor não se importa que a gente vá morrer, Senhor. E ele se levantou, repreendeu o vento e acalmou o mar. Olha o processo: se levantou, repreendeu o vento e acalmou o mar. Se levantou, repreendeu o vento e acalmou o mar. Se levantou, repreendeu o vento e acalmou o mar. Só que a tempestade maior não era a que estava do lado de fora. A tempestade maior é o que estava dentro do coração desses discípulos. Os discípulos estavam apavorados, os discípulos estavam desesperados. E não era só isso, os discípulos também estavam cansados, e muito cansados. Por quê? Porque o barco deles só não voltou porque eles continuaram remando, mesmo contra o vento. Se eles simplesmente parassem de remar, o vento jogaria o barco deles para trás. O fato deles estarem no meio, mesmo o vento sendo contrário, é que mesmo no limite das forças, eles continuaram se esforçando. Mesmo cansados, eles continuaram se esforçando. Agora deixa eu te contar um segredo: é impossível Jesus não ficar de pé para abençoar uma pessoa assim. Jesus fica em pé, repreende o vento, acalma o mar. E de acordo com o texto, eles chegam do outro lado. Repita comigo: chegaram do outro lado. Não chegaram com o barco cheio d'água, tiraram a água do barco, pegaram nos remos, continuaram remando e chegaram lá do outro lado. E aqueles que começaram só estão assistindo de longe.
Aqueles que começaram e pararam, quando eles chegam na praia, o vento ainda está soprando, o mar ainda está revolto, mas de repente Jesus fica em pé, lá dentro daquele barco, estende a mão, repreende o vento, acalma o mar, e quando eles chegam com o barco deles, os desistentes, lá na praia, já não era mais onda grande, o que está chegando agora é marola. Aí o que acontece? Aí eles podem pensar, e por que a gente desistiu? E por que a gente voltou atrás? Ai meu Deus do céu, esses aqui que desistiram, lá na frente vão se encontrar novamente com aqueles que persistiram. Eu vou repetir, esses que desistiram aqui, mais lá na frente, eles vão se encontrar com aqueles que persistiram. Só que aquele que desistiu tem vergonha de falar porque desistiu. Aqueles que persistiram têm testemunho para contar. É você que escolhe qual história você vai contar. É você que escolhe como vai ser o seu futuro. Ou vai baixar a cabeça com vergonha da sua covardia, ou vai levantar a voz para falar sobre a sua ousadia. Eu vou dizer de novo, ou vai abaixar a cabeça para tentar justificar e com vergonha da sua covardia, ou vai levantar a sua voz para falar sobre a sua ousadia e do que Jesus fez na sua vida depois daquilo que você fez. Eles clamam a Jesus dentro do barco. Jesus se levanta, repreende, acalma e agora vai falar com eles. E vai dizer para eles, como ainda não tendes fé? Como ainda não tendes fé? Espera aí. Se esses aqui, que insistiram, que estão remando mesmo contra um vento contrário, se esses aqui não pulam do barco, se esses aqui, momento nenhum, gritaram, vamos voltar que a coisa está feia. Se Jesus está dizendo que esses aqui ainda nem fé têm, o que dizer então dos outros que desistiram quando o vento começou a soprar? Ainda não tendes fé? Aí um olhou para o outro e começou a perguntar um para o outro. Eu gosto disso. Começou a perguntar uns aos outros. Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Só que tem um detalhe, irmão. Está perguntando uns para os outros, ao invés de olhar para Jesus e dizer, peraí, que negócio é esse que até o vento obedece ao Senhor? Que negócio é esse que até o mar obedece ao Senhor, irmão? Se eles perguntassem, Jesus teria prazer em dizer. Se eles perguntassem, Jesus teria prazer em se revelar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, só porque você não desistiu, você vai entender quem é este que repreende o vento. Só porque você não desistiu, você vai entender quem é este que acalma o mar. Só porque você não desistiu, você vai descobrir quem é esse que arranca tumores. Só porque você não desistiu, você vai ver quem é este que restaura casamento. Está pegando para você ou não? Só porque você não desistiu, você vai ver quem é este que abre portas. Só porque você não desistiu, você vai ver quem é esse que liberta filhos. Só porque você não desistiu, você vai ver quem é esse que te tira do vício. Só porque você não desistiu, você vai ver quem é esse que te arranca da depressão. Só porque você não desistiu, você vai ver quem é esse que te levanta no deserto. Só porque você não desistiu, você vai ver quem é esse que vira cativeiro. Só porque você não desistiu, você vai ver quem é esse que perdoa pecado. Só porque você não desistiu, você vai ver quem é esse que transforma vidas. Olha para o teu irmão, estou terminando. Diga para ele, desiste não. Pode estar terminando já? Já. Hoje eu só vim aqui para te dizer isso. Não desiste. Eu sei que para alguns aí está pesado. Mas por favor, não desiste não. Se você não desistir, você vai saber quem Ele é. Ele não é aquele que está pendurado numa cruz na parede da tua casa. Ele não é aquele que aparece todo ensanguentado, sendo carregado nas costas por alguém em procissão. Ele não é esse.
O Deus ou o Senhor que eu sirvo, eu não carrego Ele nas minhas costas, Ele todo ensanguentado em uma procissão, não. É Ele que me carrega no colo, quando nem forças para andar eu tenho. O Senhor que eu sirvo não está cravado numa cruz a ponto de não poder estender a mão na minha direção. Não. O Senhor que eu sirvo não está com as mãos presas no madeiro. O Senhor que eu sirvo está me envolvendo com o abraço dele, e é por isso que nós estamos de pé. O Senhor que eu sirvo não está com uma ferida aberta nas mãos. Não. O Senhor que eu sirvo, desde quando ressuscitou, mostrou para os discípulos a cicatriz. E o que é a cicatriz? É a prova de que Ele venceu a morte, ressuscitou. Olha para o teu irmão, prega para ele, diga: eu sei que isso é chato, mas só agora, repita para ele: não desiste não, vai passar. Esse vento vai passar, essa fase difícil vai passar, essas ondas podem ter entrado no teu barco, mas olha o teu barco ainda flutuando por sobre essas águas. Tem água no barco, mas tem Jesus no barco. Jesus não vai deixar afundar. Tá difícil, aguenta, respira fundo, clama a Ele, pede socorro. Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça, nós vamos morrer. E é nessa hora que Ele se coloca de pé. Se os discípulos tivessem chamado 20 minutos antes, Ele teria levantado 20 minutos antes. Se os discípulos tivessem clamado a meia hora antes, Ele teria se levantado a meia hora antes. Sabe qual é o nosso problema, Maico? É tentar resolver com a nossa força e deixar para chamar Ele quando a gente não está aguentando mais. A gente tenta dar o nosso jeito, aí quando a gente descobre que o nosso jeito não dá jeito em nada, aí depois a gente, quando não tem mais recurso, a gente recorre a Ele. Se eles tivessem clamado antes, Jesus teria se levantado antes. Se eles tivessem deixado de confiar na força do próprio braço antes e depositado a esperança nele, gente, Ele estava ali. Ele está aqui. Está chorando porque clama a Ele. Está desesperada porque chama por Ele. Está pensando que acabou o quê? Ele está aqui, chama Ele. Mas por que Ele não fez ainda? Porque não chamou ainda. Você está tentando o seu jeito. Você está tentando, pagando a mais cara consulta. Você está tentando, conversando com aquele que trabalha lá dentro para ver se te ajuda a resolver. Aquele que trabalha lá dentro não tem o poder que aquele que está na sala do trono trabalhando resolve. Você tenta ligando para um, ligando para outro. Você diz: eu vou dar meu jeito. Quantos de nós não diz isso? Eu vou dar o meu jeito. Mas a pergunta é: que jeito é esse que nunca dá jeito? Se é possível que você não entendeu que o seu jeito não dá jeito? Eu vou dar meu jeito, eu vou dar meus pulos. Que pulo? Para de dar seus pulos e se joga de joelhos hoje. Para de correr atrás e corre para os pés hoje. Para de tentar resolver na tua expertise e começa a resolver através de sabedoria. Jesus estava ali. Se eles tivessem chamado antes, teriam cansado menos. Se eles tivessem chamado antes, teria entrado menos água no barco. Se eles tivessem chamado antes, teriam remado menos. Se eles tivessem chamado antes, teriam sofrido menos. Me ajuda? Termina dizendo para essa pessoa: chama logo. Fala para ele assim, ó: fique em pé para chamar.
chegaram do outro lado. E quem te vê chegar não tem noção de como foi difícil chegar até aqui. Quem vê a gente chegar não sabe o que a gente passou. Dos medos que a gente sentiu, de quantas remadas a gente deu. E quem está remando contra o vento tem a impressão de que não está adiantando nada remar. A falsa impressão. A impressão que se tem quando se está remando contra o vento é que não está adiantando nada. Mas é só porque está remando, mesmo que contra o vento, que você não está voltando atrás. Se parar de remar, volta. Se parar de remar agora, tudo aquilo que você já remou está perdido. Você volta. Você vai desistir agora? Você já lutou tanto para desistir agora? Você já está lutando desde a virada de ano e vai parar agora? Você está lutando pela tua família há quanto tempo? Aí você quer desistir hoje? Quer desistir agora? Você vai voltar para casa e vai desfazer aquela mochila. Você não vai sair de casa. Você vai pegar aquele envelope pardo que você juntou seus documentos para pedir demissão amanhã. Chegando em casa, você vai tirar dali e vai botar dentro da gaveta. Você não vai desistir agora. Você não vai desistir. Você vai a chamar por Ele. Você vai a chamar por Ele. Eu fico imaginando agora os discípulos olhando. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Mas quem sabe uma segunda pergunta na sequência? Por que que a gente não chamou por Ele antes? Tem hora que eu olho para a minha vida e pergunto, por que que eu não me converti antes? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Por que que eu não entreguei minha vida para Jesus antes? A gente teria sofrido menos, perdido menos, chorado menos, apanhado menos da vida. Ainda bem que você está aqui. Que coisa linda essa imagem aqui. Meu Deus, irmãos, vocês não têm ideia do que é essa imagem aqui. É muita gente em um lugar só. É uma multidão, não é, meninas? É, Denise? É uma multidão, Kelly, olha só. Kelly, agora para e pensa, Kelly, comigo. No meio dessa multidão toda, quantas pessoas não pensaram em desistir? Quantas pessoas não estão passando por lutas, por dificuldades, né, Wesley? Quanta gente ali, Wesley, aos olhos humanos, não tem razão para recuar, para desistir da própria vida. Aqueles discípulos tinham razão para soltar o remo. O vento é contrário, a água já inundou o barco. Eles tinham razão para soltar o remo. Mas ao invés de fazer isso, eles chamaram por Jesus. Ao invés de voltar atrás e dizer, nós não vamos conseguir chegar do outro lado, eles chamaram Jesus para que conseguissem chegar do outro lado. Você não vai conseguir chegar sozinho, onde você só consegue chegar se Jesus estiver contigo. Jesus está aqui. Meu Deus, que coisa linda isso aqui. Que encontro é esse? É um encontro de pessoas, a grande maioria. Quem aqui já pensou em parar, em desistir da vida? Olha aí quanta gente. Quem aqui já enfrentou vento contrário? Essa sensação de o barco está inundado, parece que vai afundar, vai acabar tudo. Mais alguém além de mim? Afundou. Olha nós aqui. Olha a gente aqui. E quem desistiu deve olhar para a gente e dizer, se eu não tivesse desistido, eu também estaria assim como ele está. Se eu não tivesse desistido, eu estaria vivendo o que eles estão vivendo. Eu estou aqui. Se tem alguém nessa condição do outro lado, que por alguma razão desistiu, aí você olha para cá, para dentro, para essa multidão, quando eles mostram essa câmera lá, botam essa câmera lá,
E você, quem sabe, esteja dizendo assim: eu fazia parte disso tudo, mas eu desisti. E se eu disser para você que tem mais uma chance para você? E se eu disser para você que Jesus ainda vai usar esse barco de novo? Porque Jesus não repreendeu só uma tempestade naquele mar, foram 2 vezes. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o que eu fiz hoje, eu faço de novo se for preciso. O que eu fiz ontem, eu faço hoje se for preciso. E se eu disser para você que você pode se juntar a gente aqui de novo, que você pode estar nesse barco de novo, que você pode chegar do outro lado com a gente? Você esteve aqui, quem sabe, no culto da virada, e você vai voltar aqui ainda dessa próxima virada, ainda antes da próxima virada. Você não vai terminar o ano aí do outro lado, você vai voltar, que a gente vai chegar em 2024 juntos. Eu quero adorar ao Senhor. Mais alguém quer? Eu quero, adore a Ele, vai.